Boa noite a todos. Boa noite. Não está mal. Temos ido aos treinos, não está mal. Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que se encontrem bem e confortáveis. Como assim já é 29 de novembro? Mas ainda a passagem do ano foi ontem. Não sei muito bem o que aconteceu, mas isto foi assim tudo muito rápido. Então, o trabalho que nós temos hoje tem por base o trabalho que foi apresentado em outubro, outubro passado, no âmbito das Jornadas Espíritas. E hoje aqui convosco gostávamos de mostrar o mesmo tema e alargar um bocadinho a conversa. Também temos um bocadinho mais de tempo e espero que este estudo que a gente vai fazer em conjunto seja bom para todos. Então, o livre-arbítrio na base da evolução moral. Das primeiras coisas que, ao preparar este trabalho, que surgiu, obviamente a evolução moral, e já aqui noutras palestras falámos que tem várias componentes. Já falámos, por exemplo, da ação, e na leitura inicial falávamos do trabalho e da dor como ferramentas para a evolução moral. Mas aqui temos em foco o livre-arbítrio. E porquê o livre-arbítrio? Enquanto foco de estudo para aquilo que é a nossa evolução moral. Porque tanto o trabalho como a dor implicam escolhas. E vocês estão a pensar, bem, a Catarina chegou ao final de novembro e explicou, porque está a dizer que a dor é uma escolha. Às vezes são escolhas que nós fazemos na nossa jornada, às vezes são coisas que nós já escolhemos no passado e estamos a receber agora das escolhas que nós fizemos. E o trabalho também é feito de escolhas. Então o livre-arbítrio aqui assume um papel importante naquilo que é a nossa evolução moral. Outra coisa que é importante para o nosso estudo é esclarecer aqui um bocadinho a diferença entre o que é liberdade e o que é livre-arbítrio. Parece a mesma coisa, mas não é. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, e há um capítulo só sobre esta lei, temos algumas questões que nos ajudam a entender a diferença entre um e outro. Na questão 825, Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Jactar-se, varia de edição para edição, é gabar-se. Ou seja, haverá no mundo posição em que o homem possa gabar-se de gozar de absoluta liberdade? E a resposta dos espíritos é não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então aqui temos já uma primeira delineação do que é liberdade. Portanto, aquela definição do eu quero, posso e mando está sempre constrangida àquilo que é a nossa convivência com o outro. Andando mais umas perguntinhas para a frente, na questão 827, Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? É uma pergunta interessante, se nós pararmos aqui para refletir mais um bocadinho. O que é que esta pergunta quer dizer? Ou seja, já entendemos aqui atrás que ninguém goza de liberdade absoluta. Primeiro ponto, está esclarecido. Aqui, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo. Ou seja, por eu ter que respeitar os vossos direitos, eu deixo de ser quem sou? No fundo é a pergunta
uma interpretação que nós podemos fazer. É porque se eu tenho vontade, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, mas eu não posso fazê-lo porque tenho que respeitar o vosso direito, então eu não estou a ser eu própria. É aqui um bocadinho a ideia da questão. Só que os espíritos esclarecem-nos, não, de modo algum. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, não é por nós respeitarmos as regras de vivermos em sociedade que podem parecer um bocadinho limitantes que nós deixamos de ser quem somos. Deixamos de pertencermos a nós mesmos. Porque o livre-arbítrio não é uma coisa externa, é interno. Andando mais um bocadinho para a frente no livro dos Espíritos, a gente já para de ler perguntas. Tenham calma. Na questão 843, Kardec pergunta. Agora aqui já a fazer, ok, as duas primeiras perguntas dão-nos aqui o que é liberdade e se realmente temos liberdade. Um bocadinho mais à frente, Kardec pergunta. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Visto que tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ok, isto aqui agora dá muito espaço para mangas e para... Ou seja, temos aqui muito tecido para mangas. Então, se a liberdade tem aqui um bocadinho, aquilo é a minha interpretação, uma questão externa, o que é que eu posso, faço aos outros. O livre-arbítrio diz-nos que é a liberdade de pensar, que logo vai implicar na forma como agimos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se nós parássemos aqui nesta questão, podíamos fazer só uma palestra à volta desta questão. Porque eu estou a ver assim algumas cabeças com algumas questões do género. Então, e sobre o futuro? Nós não programamos antes de encarnarmos aquilo que vamos fazer, as provas que vamos passar? Certo. Nós programamos, mas nós não somos uma máquina. Eu também estava em casa, programei vir ao neve. Não contava com o trânsito. Quando eu encontro o trânsito, eu tenho que tomar opções. Espero que o trânsito circule. Vou por este caminho, vou por outro, volto para casa. Eu planeei, ok, estou em casa, vou ao neve. Mas depois encontro assim umas distrações pelo caminho, que é o trânsito. Então, acontece o mesmo com a nossa encarnação. Nós estamos no mundo espiritual, fazemos um grande plano, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, blá, 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 blá. Livre-arbítrio. Mas depois temos ali aquela parte que tem a liberdade de agir. Eu posso chegar cá e, em vez de ir pela direita, vou pela esquerda, em vez de comer a sopa, como um chocolate, e a coisa vai por aí. Outra coisa, outra pergunta que eu vejo assim a flutuar por cima da vossa cabeça. Então, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. Tem liberdade de pensar e tem a de agir. E quando se é coagido a fazer determinada coisa? É fácil ligarmos a televisão e pensarmos na quantidade de guerras que há por aí e tanto bom soldado que é obrigado a fazer muita coisa que se calhar noutras circunstâncias não faria. Certo.
Já vimos aqui atrás, acho que andei demasiado para trás, nós temos que estar todos juntos, precisamos todos uns dos outros. Estamos uns subordinados aos outros. Só que temos sempre a opção. Quem manda tem sempre um bocadinho mais de responsabilidade. Está difícil de entender. Vamos pôr as coisas noutros termos. Um pai e uma criança. Um pai, quando eu estou a dizer pai, a gramática é machista, portanto, pai e uma mãe, ou uma figura equivalente, e uma criança. A criança é constrangida a fazer muita coisa que os pais obrigam. Se a criança fizer um disparate, de quem é a responsabilidade? Maioritariamente dos pais, que são quem tem mais poder sobre a criança. Portanto, quando nós vemos assim uma situação um bocadinho mais extrema, pensemos neste paralelismo. Andando um bocadinho mais para a frente, no caso acho que foi um bocadinho mais, foi só uma pergunta mais para a frente no Livro dos Espíritos. Kardec continua. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento. Acabei de falar de crianças. E os espíritos respondem. Há liberdade de agir desde que haja vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Um bebezinho de colo, que liberdade tem? Todinho nem se segura, coitado. Tem dificuldade em comunicar-me. Quero leite, quero que me limpem a fralda, tenho sono, tenho cólicas. É uma dificuldade de se comunicar com os adultos, portanto, há uma primeira fase da vida, a liberdade é quase nula. Depois, vai-se desenvolvendo e vai ganhando mais responsabilidade. Depois, nós já vemos ali as crianças com 2, 3 anos olharem para o pai. Está quieto. E ó, tchum! Quanto mais o pai olha, não está aí o livre-arbítrio? Numa coisinha pequenina, claro. Conforme nós vamos crescendo, mais vamos tendo essa capacidade de discernir. Então, estando dos pensamentos de acordo com as necessidades da sua idade, a criança aplica o livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. A criança não vai decidir, espera-se, se o jantar é carne ou peixe. Dependendo da idade, a gente até pode perguntar, o que é que te apetece comer hoje? Mas não vai decidir se vai contratar a EDP ou a EDESA. Não estou a ver uma criança de 8 anos com esse tipo de preocupações. Ai, o que é que teria a tarifa mais baixa? Então, as preocupações vão mudando conforme a faculdade. Então, o livre-arbítrio faz com que o homem pertença a si mesmo neste tipo de decisões. Dentro daquilo que ele compreende e daquilo que ele consegue agir, tem livre-arbítrio. Então o tema da palestra era o livre-arbítrio e a evolução moral. E há um tempo de evolução. Estávamos aqui a falar da criança que vai crescendo. Só que nós, enquanto seres humanos, também temos diferentes tempos de evolução. E aqui estou com uma imagem mais a apelar aos jovens, que era aquela experiência básica que se fazia na escola de pôr o feijãozinho no algodão e esperar que o feijãozinho fosse crescendo no algodão. Nós também somos um bocadinho assim, começamos de uma fase pequenina e vamos ganhando raízes e vamos crescendo em direção ao sol. Que é uma coisa que nós vemos connosco. Saiu o segundo filme do Gladiador, 20 anos depois. Foram 20 anos, não foi? O que é que ele está a contar? Já temos gladiadores? Não temos gladiadores. Se calhar gladiamos de formas diferentes. Vamos para as redes sociais, falamos mal do povo no WhatsApp, ou seja, arranjamos formas diferentes de nos degladiar. Nós não temos uma arena
com gladiadores armados e leões e tudo mais. As fogueiras da Inquisição também já passaram para muitos países. Depois vemos outros que ainda estão em grande conflito. Tempos diferentes de evolução. Diferentes, voltando aqui aos vegetais, diferentes vegetais evoluindo de formas diferentes. E vemos isso à nossa volta. Diferentes nações evoluem. Enquanto uns estão em guerra, a degladiarem-se, outros já estão preocupados com outro tipo de questões. Então, como dizia a pagela inicial, tornar-se humano é fruto do trabalho da educação. Este trabalho de escolhas. Então, nós é que nos vamos fazendo a nós mesmos. Enquanto humanos, aprendemos os hábitos humanos, de falar, aprendemos uma língua, aprendemos a sentar, usar talheres, esse tipo de questões. Mas depois, o livre-arbítrio não está tanto nessas questões materiais. Está naquilo que nos faz humanos. Porque Deus não nos impõe nem a bondade nem a sabedoria. Mas concedeu-nos a consciência, onde estão as suas leis, para podermos escolher. Para podermos aprender, para podermos experimentar. Se há uma tendência nossa que vai fazer disparate, como uma criancinha de 2 anos, agora vou dar jarrão ao chão. Deus também permite isso. Então nós podemos escolher aquilo que semeamos. Alguns de nós vão ser sementes mais rápidas, vão crescer mais depressa na horta, outros vão precisar de esperar mais um bocadinho. Então, neste âmbito das escolhas, e tendo em conta que a lei de Deus está acima daquilo que é o livre-arbítrio, nós podemos escolher fazer o disparate. Vamos voltar à criancinha. Estamos lá, queremos chamar a atenção do adulto, criança de 2 anos, vamos um ar maroto, atiramos o jarrão ao chão, e o que é que acontece a seguir? Nós chamamos a atenção do adulto. O adulto está feliz e contente. Eu estou-me a lembrar da minha mãe quando eu fazia disparates. Eu já estaria a ouvir o meu nome com 3 Is. Catarina! E o meu nome já é comprido. Depois há a consequência. E então, se as nossas ações são sementinhas daquilo que nós vamos colher no futuro, a semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Nós podemos rir na semeadura, como uma criança que está a rir, olhar para o adulto, vou tirar já ao chão. E depois o que é que acontece? Chora na colheita. Então, se nós pensarmos naquilo que é o momento atual das nossas vidas, o ambiente que nós respiramos foi aquele ao qual o nosso coração, as nossas escolhas nos conduziram. Agora vocês vão me dizer, mas a criança estava consciente que depois a mãe ou o pai ou o adulto que lá estava ia ficar muito nervoso. Bem, consciente estava. Se tinha plena dimensão de tudo o que ia acontecer, se calhar não. Tal como nós enquanto adultos, nós sabemos quando fazemos asneirinha. Eu
tenho uma amiga que diz que em caso de dúvida a resposta é sempre não. Porque se for boa coisa a gente nunca tem dúvida, é sempre à frente. Às vezes também acontece com os disparates, mas eu vou gostar de usar a frase dela para... Então nós sabemos quando fazemos asneirinhas. Estou aqui a pôr o asneirinha para nos aligeirar das nossas grandes asneiras. E nós até podemos rir-nos enquanto estamos a fazer a asneira. Mas depois o caminho pode ser um bocadinho mais pedregoso. E todas estas escolhas conduzem-nos a sítios diferentes, porque quando vemos naquilo que é a codificação, quando falamos na pluralidade dos mundos habitados, porque é que há tantos planetas, tantas estrelas? Foi uma pergunta que o homem fez há muito tempo. E que a doutrina espírita conseguiu dar uma resposta muito antes das NASAs e das estações espaciais irem. Os mundos estão habitados. Há diferentes terrenos para diferentes semiadores. Então, nas galáxias há cidades imensas, domínios imensos, montes de sóis, planetas, asteroides, diferentes terrenos. Não vamos plantar os tomates e o milho no mesmo terreno. Tem necessidades de águas diferentes, tem necessidades de sol diferente. Se eu planto o milho e o tomate, para quem aqui não entende de agricultura, não é que eu entendo a grande espingarda, o milho é uma coisa muito alta e o tomate, para ficar maduro, precisa de sol. Se eu planto o milho e o tomate no mesmo terreno, os tomates, coitados, não vão para a frente. Não vão ficar maduros nunca. Então, diferentes vegetais precisam de diferentes terrenos, diferentes condições. Mas a chamada de atenção que a codificação nos faz é que a nossa Terra, com todo o cortejo das suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos. E casa dos fundos como os arrumos, a arrecadação. Então, neste grande palácio que é o nosso universo, cheio de bons terrenos para semear, nós estamos no palheiro. Por causa das nossas escolhas. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divisa todos. Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita de vibrações e os estados múltiplos da matéria. O que é que este trechozinho nos quer dizer? Se nós olharmos aqui para esta sala, e voltando aqui às comparações hortícolas, nós não somos todos alface. Alguns são assim, têm uma erva daninha ao lado, uns são espinafre, que vão crescendo e nunca mais param, outros são abóbora, aquelas abóboras porqueiras muito grandes. Enquanto estamos aqui todos planeta Terra, enquanto estamos aqui todos nesta sala a estudar Espiritismo, já estamos todos na mesma horta, mais ou menos mesmas necessidades de água, mesmas necessidades de sol, mesmas necessidades de adubo, mas ainda temos aqui pelo caminho umas ervas daninhas, uns saramagos, mas vai havendo uns dentes de leão e assim umas coisas. Então isto quer dizer que, quando ele diz aqui que há uma infinita gama de vibrações e múltiplos estados da matéria, é um bocadinho isto.
Portanto, nós até estamos todos muito bem na mesma horta, mas não somos a mesma planta. Deu para entender? Face ao trabalho que foi apresentado nas jornadas, nós sentimos a necessidade de acrescentar isto. Parte do estudo de quarta-feira, que vem do Céu e Inferno, do capítulo 7, em que diz que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo adquirir e para progredir, de acordo com o seu livre-arbítrio. Para o seu progresso, adquirem novos conhecimentos, novos dons, novas percepções e depois, novos prazeres que os espíritos inferiores não conhecem. Eles enxergam, escutam, sentem, compreendem coisas que os espíritos atrasados não podem enxergar, escutar, sentir ou compreender. Simples e ignorantes. Com todos os materiais necessários. Deus é um excelente agricultor. O terreno está bem fertilizado, boas condições de água, sol, tudo. Mas cabe-nos a nós fazer o trabalho de progredir. Novos dons, novas percepções. Que os espíritos inferiores não conhecem. Não é assim tão difícil de entender. Estamos aqui no plano material. Há vários estudos. Cão, um animal, vê as cores como nós. Os cientistas já provaram que não. Comunicam como nós. Os cientistas já provaram que não. Aliás, nem é preciso os cientistas. Quem tem um cão em casa consegue entender como o cão comunica. E são bastante comunicativos. Mas um cão não vai falar português, não vai mandar mensagens no WhatsApp. Nós conseguimos entender. Queres ir à rua? Queres um biscoito? Nós conseguimos entender. Agora, o cão não consegue experienciar a comunicação como nós experienciamos. Não consegue ver o mundo como nós o vemos, com as mesmas cores. Não consegue andar como nós. Imaginem se nós conseguíssemos andar para trás e ver a nossa encarnação de cão. Vocês não. Mas a minha deve ter sido hilariante. Deve ter sido um ótimo vira-lata. Se nós olhássemos para trás, bem enquanto evoluímos, a comida sabe-nos melhor, o mundo tem outras cores, conseguimos comunicar e entender outros sons. Então, imaginem agora, daqui a umas quantas boas encarnações, quando nós olharmos para trás, epá, olha para nós enquanto humanos, só víamos 7 cores? Imagina daqui a umas boas encarnações, quando olharmos para trás e pensarmos, mas nós só tínhamos 7 notas musicais? E chamávamos àquela barulheira de música. Isto está no capítulo Céu. Portanto, nós achamos que já estamos aqui muito evoluídos, já estudamos a doutrina espírita, sabemos que há vida após a morte, mas ainda não sabemos quais são os prazeres dos espíritos superiores. Mas é o livre-arbítrio que vai servir de ferramenta, porque quanto melhor escolhermos,
e melhor tivermos consciência das consequências das nossas ações, mais rápido é chegar a estes domínios. Então, há que evitar, tendo consciência que o livre-arbítrio é uma ferramenta nossa, pensar que há injustiça no mundo. E aqui vamos aos Evangelhos de Jesus. Qual é o pai que dá ao filho uma pedra quando lhe pede pão, ou uma serpente quando lhe pede peixe? Se nós, vocês não, eu, espírito inferior, se uma criança me pedir um pão, eu não lhe vou dar uma pedra. Se eu, enquanto espírito inferior, não vou fazer isso, será que Deus era assim tão mau para nos mandar todas as maletas que nós temos como castigo? Ou será que fomos nós que, em vez de nascermos na floreira, eu queria ser uma hortênsia? Como é que se chama aqui no norte? Hidrângea? Também tem assim o cabelo volumoso. Queria nascer uma hortênsia. Mas eu só fiz escolhas para ser uma ortiga. Agora o que é que eu vou fazer? Vou refilar com o jardineiro. Ai, porque eu queria ser uma flor e eu queria ser azul, mas ter assim só uns tons lilados na parte de baixo, porque elas mudam de cor com a água, não é? Ter assim só uns tons lilados na parte de... Mas todas as escolhas que eu fiz foi para ser uma ortiga, eu bem posso invejar a floreira. Eu chego ao mundo espiritual, o que é que Deus me diz? Olha, amiga, para seres essa flor bonita, tens que beber melhor água, tens que ir para um solo mais bem fertilizado, em vez de te meteres no lodo. Apanhar sol. Isso não é preciso só ser flor, eu própria preciso apanhar sol, que eu estou pálida como tudo. Então, se as nossas dores nos estão a aparecer, não é culpa do Pai, que nos pôs num mau terreno, numa má horta. Vamos dizer que não temos raízes para nos segurar num sítio melhor. Então, muitas vezes, testa a espiritualidade. Vai ser flor. E nós, não, mas eu quero ser ortiga. Eu estou feliz como ortiga. Aqui é que eu estou bem. Estou muito confortável, conheço as minhas amigas ortigas à volta, tenho aqui um belo silvado. Então Deus sabe o que nós precisamos e dá-nos exatamente tudo. Nós muitas vezes é que pedimos as serpentes. Deus está lá, voltando aqui à imagem, Deus está lá a dar os peixes. E nós, serpente, serpente. Ou voltando à comparação que estávamos a fazer há bocado. Deus está lá, não mandes o vaso abaixo, vais partir o vaso, está quieto. E o que é que a gente faz? Pum! E depois olhamos, esta encarnação é só colocar-vos. Livre-arbítrio. E o que eu tenho feito do meu livre-arbítrio? Porque depois há outra componente, é que nós também somos muito bons a culpar o outro, porque nós já vimos nas questões iniciais, nós temos que viver em sociedade, temos que respeitar os limites do outro. Se não fosse o meu marido, se não fosse o meu pai, se não fosse a minha mãe, se não fosse a minha avó, se não fosse a minha tia, se não fosse a professora, se não fosse o vizinho, se não fosse o meu patrão. E eu? Onde é que eu estou na equação?
A dor transforma a criança em adulto da alma. Que é uma frase que podemos usar nos dois sentidos da vida. Tanto na espiritual, porque nós podemos mandar uma vez o vaso ao chão, aprendemos, o vaso vai ao chão, parte, levamos um ralhete, passamos horas a colar os cacos, o vaso nunca fica o mesmo e nunca mais voltamos a partir vasos, a vida segue. Ou como a própria criança, quem é que nunca teve aqui dores de crescimento? As minhas foram ontem, andando à luta com o quadro. Lembram-se dessa parte de crescer, que as pernas doíam? Quem é que não teve dores de crescimento? Já nem se lembram. Ui! Está bonito. Eu tive. E os dentes a nascer, e os tramados dos sisos, inúteis, só trazem dores. Então, crescer dói um bocadinho, nós adaptarmos a isto. Mas entendermos os nossos limites. Então, se a nossa meta, criados simples e ignorantes, é transformar-nos em bons espíritos, temos aqui alguns trabalhos pela frente. Que é compreendermos a casa do Pai, no fundo compreendermos a horta em que estamos e as hortas que podemos ir, e entendermos a transformação pela qual a humanidade está a passar. Neste momento está assim um grande jardineiro com motosserra a tirar muito silvado do planeta. Há pessoal a olhar com um ar muito assustado. Eu não sei se eu estou a soar muito lunática ou se ninguém está a entender as analogias agrícolas. Ou ambas. Mas é um bocadinho que está a acontecer. Estamos num provas de expiações. Quem já teve assim um terreno que ficou lá um silvado muito grande, tem que ir um indivíduo com uma motosserra, com umas grandes luvas, e cortar. E depois o que acontece? O terreno fica limpinho, já dá para plantar coisa boa. Porque a árvore conhece pelo fruto. Que frutos? 3. Lembram-se que há bocado falámos que livre-arbítrio tinha a ver com escolhas. As de dentro, não as de fora. Às vezes nós metemos a culpa que foi de fora. Eu fui à casa da minha vizinha, eu nem queria comer um pastel de nata, mas eu não ia ser mal educada, não é? São regras da sociedade. Oferecem-me um pastel de nata, eu como por pura educação. Eu não queria. Também não foi a minha vizinha que me enfiou o pastel de nata na boca. Então, nas nossas ações diárias estamos constantemente a fazer uso do livre-arbítrio em 3 coisas. Nas atitudes, nas palavras e nas ações. Eu preciso de um bocadinho de água. Atitudes podem passar pelo simples fato de dizermos bom dia ou boa tarde às pessoas. Ou roubar, usar drogas, mas também consolar alguém à nossa volta. Do muito pequeno ao muito grande, nós fazemos escolhas. Vocês estão a olhar muito sérios. Bom dia ou boa tarde. Depois de tanta analogia agrícola, já deu para entender que eu venho de uma aldeia. Quem não tivesse entendido, entende agora. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que venho de uma aldeia, que sou uma saloia.
vergonha nenhuma. Se alguém tiver um problema com isso. E uma coisa que é típica nas aldeias é as pessoas passam na rua. Boa tarde, menina. Bom dia. Ora viva. Mas da criancinha de 2 anos à tia Virgínia. A tia Virgínia. Na minha aldeia tratam-se as senhoras mais velhas e os senhores mais velhos por tio e tia. Eu às vezes acho que a minha aldeia é da União Soviética, assim foi. Eu achei muito estranho quando fui estudar para a universidade. Quarto lugar, passava pelos vizinhos e ninguém dizia nada. Bom dia, boa tarde. Às vezes algum grunhão. Um grunho. E quantos de nós às vezes estamos azedos com a vida? Porque urtigas na nossa horta. E às vezes alguém vem, bom dia! Então, desde estas pequenas atitudes de decidirmos se cumprimentamos, se não cumprimentamos, como eu dizia há bocado, se vou comer o pastel de nata, se não vou comer o pastel de nata, se vou roubar, se não vou roubar, se vou usar droga, se não vou usar droga. Nós estamos a escolher, temos o livre-arbítrio. E às vezes aqui o último tópico é ou consolar alguém à nossa volta. E já por várias conversas com diferentes pessoas, às vezes a ideia de consolar, eu tenho tido a percepção que é uma coisa, que consolar alguém é tipo a imagem da Santa de Coimbra, que alguém vai-te estender um manto e vão sair rosas perfumadas, com pães acabados de cozer e manteiga. Às vezes consolar alguém é só telefonar e dizer, eu só precisava ouvir a tua voz. E a pessoa do outro lado diz, mas queres que eu diga? Não, vai-me descrever. Olha, estou a lavar a louça, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Às vezes só a outra pessoa ter tirado aqueles 30 segundos para atender o telemóvel e a gente ouvir, há uma pessoa do outro lado. Que consolo. Outra coisa em que nós usamos o nosso livre-arbítrio, e é talvez daquelas que eu tenho mais medo, porque eu falo mais do que penso, então, às vezes dá asneira, muitas vezes dá asneira, que são as palavras. E diariamente nas palavras ditas ou escritas, nós vamos semeando. E há palavras que destroem, há palavras que matam, que traumatizam, que humilham, que excluem. Mas também há palavras que esclarecem, que consolam, que confortam, que dão ânimo, que trazem esperança. Na verdade, eu acho que falta um tópico aqui, que é os silêncios. Porque também há silêncios que são ouro e também há silêncios que matam. No fundo, o silêncio é a ausência das palavras. E às vezes no silêncio diz-se muita coisa. Quem nunca se apaixonou e ficou prostrado a olhar para o amado sem conseguir dizer nada? E quem nunca teve um ataque de raiva e olhou para aquele seu por dentro?
Mas a cara está, parece umas filhas. Mas nós escolhemos. Hoje em dia há uma palavra moderna para este tipo de silêncio, é o ghosting. Não respondo a ninguém, não falo com ninguém, fica pá e ficas sem saber a minha opinião. E outra grande ferramenta do nosso livre-arbítrio são as ações, que é o momento em que nós arregaçamos as mãos e fazemos coisas. E aqui há a chamada de atenção para as ações que fazemos em silêncio. Na nossa alegada solidão que revelam quem realmente nós somos. Quem são vocês no luz? Porque aqui nós estamos todos bonitinhos, arranjadinhos, perfumados, penteados. E quando a gente entra na casa de banho, estamos bem em paz connosco próprios? Estamos a querer matar alguém? Estamos a desfazer-nos em lágrimas? Porque é nestas ações, no recolhimento do nosso silêncio, que nós depois vamos decidir o que é que fazemos a seguir. E são muitas vezes elas lá por trás, bem silenciosas, bem recalcadas, que nos vão guiando bem ou mal ao longo do nosso dia. Esta foi a reflexão que nós trazíamos hoje sobre a liberdade e o livre-arbítrio. Muito simples, eu espero que tenha sido muito simples. Mas que nos deixa pensar um bocadinho daquilo que nós fazemos na nossa liberdade comparativamente com aquilo que é o nosso livre-arbítrio. E que ponderemos, até porque há muitas discussões na rede social, liberdade para fazer isto, liberdade para fazer aquilo, mas o que é realmente essa liberdade na sociedade comparativamente àquilo que é a liberdade da nossa consciência? Aquele entender que, a sociedade até me deixa partir o vaso. Agora, será que as leis de Deus vão achar muita piada a esse vaso partido? Entendam como quiser. Se houver alguma questão, eu vou estar aqui no final, estejam à vontade. Não ouvi ninguém ressonar, portanto, parabéns para vocês. E queria convidar-vos à segunda parte dos trabalhos. Pode ser? Então vamos sentar-nos de forma confortável. Relaxar. Parem de pensar em que flor é que são. Eu disse para parar de pensar, toda a gente está a pensar. Vamos pensar em Jesus, trazer a imagem dele à nossa mente. Vamos sentar-nos de forma confortável. Tentar ver Jesus ao nosso lado. E agradecer-lhe muito todas as oportunidades que temos tido ao longo da vida, todas as ortigas e todas as rosas que têm aparecido na nossa horta. Lembrar-nos de quão sortudos somos por conhecermos Jesus e por podermos estar aqui com Ele agora. Vamos lembrar-nos de todos aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, por todos aqueles que vivenciam os maiores conflitos, por todos os que estão em guerra, por todos os que estão doentes, por todos os que sofrem nos lares, nos hospitais, nos orfanatos, por todos aqueles que nos mais recônditos cantos deste universo choram e sofrem
sem muitas vezes serem notados. Por todos aqueles que passam fome, por todos aqueles que têm frio, por todos aqueles que não têm um teto, por todos aqueles que se desorientaram no vício, por todos aqueles que se perderam na loucura e tiraram a própria vida, por todos aqueles que se perderam no bem e se vangloriam no mal, por todos os nossos dirigentes, presidentes e todos aqueles que tomam decisões, que possam ser aparados e orientados a tomarem decisões mais justas e mais nobres e guiarem a humanidade para um sítio mais feliz. Mestre, e se assim formos merecedores, tenha em consideração todos aqueles que amamos e que eles possam receber, na mesma medida, todos aqueles que nós ainda odiamos. Que possamos permanecer em clima de paz e serenidade na segunda parte dos trabalhos. Que assim seja.